Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta aí com mais um Ouvicast. O ouvidor pergunta e o especialista responde. E mais uma vez aqui a doutora Luciana, nossa convidada especial hoje. Doutora Luciana, como vai? Prazer em revê-la aqui no nosso estúdio de gravação. Eu que agradeço, o prazer é meu, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês mais uma vez, e ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio, muito obrigada pelo convite. Doutora Luciana, a gente já vem conversando aqui em alguns episódios, né? E você como uma professora, uma fonoaudióloga, uma pessoa da comunicação, existe para nós, no Poder Judiciário, uma questão que envolve o nosso vocabulário, né? O que alguns chamam de juridiquês, né? Ou vocabulário jurídico, e o nosso público-alvo, que é o cidadão comum, o cidadão médio, normalmente um trabalhador com algum grau de instrução, nem sempre no nível superior, mas com algum grau de instrução. E muitas das vezes, essa comunicação, ou melhor, alguns termos que nós usamos, soam como se fossem verdadeiros palavrões para esse nosso público, esse nosso jurisdicionado. Como é que você vê essa questão da comunicação do Poder Judiciário? A comunicação, como um todo, ela é um desafio. Em situações anteriores, quando nós estávamos falando aqui no podcast também, eu lembrava daquela frase simples, mas muito verdadeira, de comunicação ter um lado só, que é aquele lado que a gente diz que é o mais positivo, que passa o nosso carisma, o nosso domínio, né, sobre um determinado assunto e a intenção de falar com as pessoas, né, o nosso carisma. E tem um lado que não é favorável de partida, que é a maneira como nós somos julgados ou às vezes não prestamos atenção nos cuidados que a gente tem que ter em trabalhar com a ferramenta, doutor Xavier, da comunicação que se chama linguagem. Então, a linguagem, o que ela é? Um sistema de símbolo, né? Totalmente humana, né? Tipicamente humano, ela é organizada com estruturas profundas e compartilhado, né? Compartilhando por línguas. E a linguagem escrita, especificamente, ela é uma linguagem aprendida, diferente da linguagem oral. Nós somos praticamente programados para desenvolver. A escrita, não. Ela exige, ela é coordenada por regras, regida por regras, inclusive gramaticais. Então, a gente Perfeito. vem de um processo de aprendizado. Quando nós entramos numa microcultura corporativa, ou mesmo num ente como o sistema judiciário, a administração pública, afins, há uma tendência natural de sofrermos o que a gente chama de ruídos, né? Os ruídos podem ser físico, técnico, psicológico e são os ruídos culturais. O que nos leva para um aprendizado praticamente rebuscado, quando a gente pensa um pouquinho na norma culta dentro do sistema judiciário, e isso, de certa forma, me corrija se eu estiver enganado, passa para nós uma percepção de obstáculo ao acesso à informação e à percepção do cidadão comum, acesso à própria justiça. Não como um direito propriamente dito, mas ele não se sente acolhido porque ele não consegue se convencer das mensagens que são transmitidas, porque ele não compreende. E isso tem um impacto muito grande na qualidade das relações humanas e institucionais. Então, vale a pena mesmo pensar aqui no sistema jurídico, inevitavelmente até na área médica, como um exemplo, existe um hermetismo da linguagem, né? E esse hermetismo de linguagem jurídica, ele acaba passando uma percepção de cercear, em alguns momentos, eu estou dizendo uma percepção, né? A participação do cidadão ou passar uma proposta autoritária através de termos muito técnicos, os chamados jargões, por exemplo, né? Ou até uma linguagem arcaica, ou até referindo também ao latim. Então, Que é exatamente o nosso caso, né? é, Muitos termos do direito que nós usamos hoje, apesar de já não ser tanto uma prática corrente, mas ainda assim se usa muita expressão em latim. uhum.
Exato, e é o que os especialistas chamam desse formalismo jurídico, até por retóricas, por lei, ele tem uma elegância e um porquê de existir. A questão é contextualizar quando, como, qual é o público que eu vou atingir e com que intenção. É soberana a intenção de promover ao cidadão o seu acesso à informação, acesso à justiça. Então, se esse é um direito soberano, né, de permitir com que as pessoas acessem os nossos sistemas, que é um direito bem básico, eu preciso tomar conta, dar atenção às vias, aos canais, por onde esse acesso vai acontecer. E um deles é pela própria linguagem escrita. Então, além do oral. Então, o que eu preciso? Ter um cuidado especial de me fazer entender através de uma simplicidade objetiva. Não é simplismo, não é levar para um campo da reducionista. Não, eu tenho um cuidado vocabular, mas ele tem que ser simplificado, ele tem que ser objetivo, porque senão eu afasto as pessoas. E algumas situações, doutor Xavier, mais ligada mesmo ao campo da oralidade, as pessoas podem interpretar, né, umas às outras por arrogância, por exemplo, né? Por pessoas pedantes, aquelas que se valem muito ou excessivamente de termos técnicos que intimidam um pouco a compreensão do interlocutor. Então, ele passa a não ter interesse, ou ele se afasta por intimidação, né, daquele contato, daquela possibilidade de comunicação que poderia ser boa, com engajamento, com compreensão de ambos os lados, e ela não acontece. Há uma linha que diz que isso reforça também a própria desigualdade social. À medida que eu não estimulo a participação do cidadão por compreender os processos, aquilo que está sendo ordenado, uma orientação jurídica, eu tenho praticamente uma lacuna social, isso afasta um pouco as pessoas e reforça a pouca autonomia que o cidadão tem no exercício da cidadania. É uma linha de pensamento que eu, como sou da área da bioética, gosto muito de Sim. associar com o biodireito, né? É nesse E, sentido. e quando a gente fala nessa comunicação escrita, a gente sempre pensa que a gente pode melhorar, né? Porque, na verdade, quanto mais direta for a comunicação, mais fácil a mensagem vai ser entendida por aquele que a gente quer chegar à dita mensagem. Então, por exemplo, quando um juiz ele elabora uma sentença e decide um caso, Uhum. talvez não seja mais apropriado, não que eu esteja aqui abominando a prática, mas falando uma linguagem mais reta e direta, o nível de compreensão seria maior, principalmente para aquelas partes que estão ali em disputa. Você concorda com isso, Luciana? Concordo, e não só, eu vou falar agora na posição de um cidadão comum, mas às vezes, doutor Xavier, os próprios agentes, vou chamar assim, né, públicos, nem sempre compreendem todo o repertório vocabular da área onde eles atuam. A mesma coisa que você exigir que um médico domine todo a linguagem técnica de um médico. Talvez, né, os magistrados não é o caso porque dominam muito mais, mas quem está iniciando a trajetória profissional no mundo jurídico nem sempre também domina todas essas expressões técnicas. Isso me fez lembrar uma passagem publicada no site Conjur, salvo engano, mas foi uma publicação da Folha de São Paulo de janeiro de 2005, apenas uma passagem, existe um texto adaptado, lógico, mas ele fala sobre um julgamento que ocorreu numa comarca de Santa Catarina, onde o Uhum. magistrado, ele dá uma ordem final com a seguinte expressão: encaminhe o acusado ao ergástulo público. Isso, né? Honestamente, se eu não fosse atrás da palavra ergástulo, eu não saberia o que é.
Mas a crítica ali que estava sendo feita nesse artigo é a questão da sofisticação da linguagem, possibilitar que a ordem desse magistrado, num primeiro momento, tenha sido cumprida. Claro que ela foi, mas não naquele primeiro momento, não houve essa compreensão por parte dos próprios ali advogados que estavam assessorando e acompanhando esse processo, o que me chamou muito a atenção. Então, há de se ter um cuidado com a utilização das palavras, levando em consideração o público que eu estou interagindo e a intenção. A intenção é um ponto importantíssimo. Eu quero mesmo que as pessoas me compreendam. Parece uma pergunta simples e até meio ingênua a que eu estou fazendo, mas às vezes as pessoas não têm muito interesse, não é no caso que eu dei um exemplo agora, eu estou dizendo nas relações, muitas vezes cotidianas, de se fazer entender. É porque eu me sinto mais protegido, vou ser menos argumentado ou questionado, então eu coloco um anteparo nessa comunicação superficial usando termos muito técnicos. Então, voltando para o mundo jurídico, para esse sistema, o que cabe a todos nós é entendermos que a aplicação de termos tem que ter a sua finalidade, o seu sentido de existir. E ele tem que dar conta de garantir a compreensão, né, de todos os lados. E o comunicador também tem que dar conta de validar se quem me ouve, o receptor, realmente compreendeu essa mensagem, que é uma estrutura final do processo de comunicação chamada feedback. É claro que quando eu estou, por exemplo, numa mediação de conflitos, por exemplo, eu tenho mais possibilidades de fazer um fechamento, um feedback, uma validação. Já nas ordens e no texto escrito, nem sempre. Por isso que tem que redobrar o nosso cuidado. Muito bem. Professora Luciana, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, a sua participação conosco aqui. Já quero deixar o convite aqui para você, não que seja um ergasto, você não, de forma alguma, mas eu acho que nós podemos retornar e continuar essa conversa de onde nós paramos aqui, falando sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal aplicada aqui a nós do direito. Professora Luciana Bertacchini, mais uma vez, obrigado pela sua participação e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Até lá, então, doutor Xavier. Obrigada a todos. Pois não. Então, gente, encerramos aqui esse episódio de hoje. Voltamos em breve. E se você quiser nos ouvir nas plataformas de streaming, estamos no Spotify, no Google Cast, no Apple Cast, também no YouTube, no canal da Escola Judicial e na plataforma Anchor. Bom, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.